Nós temos olhado a história do profeta Jonas, e caso você não acompanhou as outras mensagens, faça isso para que eu não fique repetindo, e aí fica aquela coisa maçante, voltando lá atrás. A primeira mensagem eu dei um background, mostrei o tempo que esse profeta se encontrava, onde ele profetizava. A gente olhou e viu um mapa, né? Que ao invés dele subir em direção a Nínive, que era a ordem de Deus, a missão de Deus para ele, ele desce e está indo para uma direção completamente contrária, que é Tarsis. Ele não queria falar do amor de Deus, ele não queria viver aquilo que estava no coração de Deus, e assim a gente teve várias informações. Mas, para não retomar tudo, daqui para frente agora, versículo 4. Se você quiser acompanhar a projeção, fique à vontade. Caso contrário, use aí a tua visão além do alcance, está um pouquinho escurinho aí, mas talvez você consiga ler no seu aplicativo ou na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele, Jonas, lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Vamos respirar fundo? Sei que você cantou, foi no movimento da música, soltou a sua voz, mas agora é aquele momento de você fazer um silêncio, mas não apenas um silêncio fora. E que bonito esse silêncio, mas um silêncio dentro de você, para que nada venha te distrair. Só que a gente se distrai muito facilmente. Você está pensando em coisas que talvez aconteceram na semana que se passou, coisas que você acha que vai acontecer na semana, ou que rolou hoje, e aí a tua mente fica um turbilhão. Mas o Espírito Santo pode te ajudar a prestar atenção, a entender a palavra, e muito mais do que ser um conhecimento teórico, esse negócio gerar uma transformação no nosso coração e a gente sair daqui impactado pelo poder de Deus. Você crê nisso? Porque o livro de Jonas começa com uma declaração que os demais livros proféticos começam. Veio a mim a palavra do Senhor, os outros profetas disseram. O livro de Jonas começa: veio a palavra do Senhor a Jonas. E eu queria que você entendesse que quando a gente abre a palavra de Deus, nesse caso, quando a gente projeta a palavra de Deus, não é apenas uma leitura simples. Quando a gente se dispõe a entender o texto e ensiná-lo com fidelidade, o próprio Deus, mediante o Espírito Santo, fala ao nosso coração e nos conduz de acordo com a palavra em realidades que talvez o que Deus vai falar com você através da palavra vai falar diferente com o outro. Não uma outra palavra, mas aplicação. Então, preste muita atenção no que Deus tem a dizer ao seu coração. De todos os profetas do Antigo Testamento, o único que tem um livro composto com a sua história e mostrando algo que nenhum profeta tinha feito até então, é o profeta Jonas, que se dispõe não para obedecer a Deus como os demais profetas, mas a disposição de Jonas é fugir para o mais distante possível. E a história de Jonas é uma história tão impactante, porque nós não temos relatos de profetas tendo tamanha ousadia de desobedecer a Deus, tamanha coragem de dizer: Deus, fica na sua que eu fico na minha. Deus, eu vou para onde eu quero. E detalhe, eu vou para o lugar mais distante possível, tentando me esconder de ti. A gente vai ver no capítulo 2 de Jonas, que Jonas, quando está no ventre do grande peixe, a fala, a oração dele
é uma fala de alguém que conhece muitos salmos. A gente vai ver, eu não vou mostrar um por um, mas ele cita ou faz referência a 14 salmos. Pensa num homem que gostava do livro de Salmos. Mas você lembra o primeiro salmo que nós lemos no início? Salmo 139? Esse salmo foi composto por Davi. E ele conhecia o Salmo 139. O Salmo 139 fala exatamente o contrário do que ele está fazendo. Que não tem como fugir de Deus. Você pode subir aos céus, você pode ir nas profundezas dos mares. Não tem como fugir de Deus. Deus não vai te abandonar. Deus vai ao teu encontro para te trazer para a rota da vida. Mas Jonas está vivendo uma outra realidade. Jonas está indo para outro caminho. E a marca desse profeta, que Deus agora trata com ele, mas também ele é um protótipo da nação de Israel, é o seguinte: o caminho da desobediência é muito perigoso. Tentar viver numa rota diferente da rota de Deus, tentar criar os seus próprios caminhos, diferente dos caminhos que Deus assim nos apontam, é um perigo imenso. E toda desobediência vai gerando algumas coisas em nós. E nós vamos olhar para essa pequena parte, esse pequeno bloco da história de Jonas e entender o que a desobediência de Jonas gerou para ele, estava gerando para Israel e pode gerar para nós como igreja e também na nossa particularidade, tá bom? O texto começa dizendo que veio aquela ventania e uma tempestade se instaurou e o barco estava quase despedaçando. E agora a gente tem os marinheiros, eles olham para suas cargas. Detalhe, esse navio é um navio de carga, é um navio de comércio, não é um navio, um cruzeiro, não é um navio de turismo. Pelo contrário, dentro daquele navio está talvez tudo aquilo que iria proporcionar continuidade do negócio daqueles navegantes. Mas quando eles percebem que o barco vai afundar, que não adianta o barco sendo despedaçado, você se manter agarrado a coisas que são importantes, mas naquele momento pode te derrubar, os marinheiros começam a jogar as cargas na água, jogar os seus produtos na água. E muito mais que isso, cada um começa a invocar o seu Deus. E aí o choque desse texto, a pergunta é: onde está o profeta de Deus? E o texto vai dizer que ele está no porão. E no porão, dormindo. O que a desobediência de Jonas está gerando no coração dele pode gerar no teu coração? A desobediência gera uma indiferença. O barco está se despedaçando, o navio corre o risco de afundar, vidas podem perecer, a vida dele também pode perecer, mas ele está num caminho da desobediência e isso faz com que o coração dele se torne indiferente com tudo que está acontecendo ao seu lado. Tudo está despedaçando e a pessoa fica dormindo. Tem gente que é assim, a vida está desabando, o mundo está desabando, o casamento está quase acabando. O namoro, o relacionamento, a vida profissional, a vida emocional, a integridade física, a espiritualidade. O negócio está tremendo, está despedaçando, mas aquela pessoa está indiferente. Como se tudo estivesse muito bem, obrigado. E vai tentando viver a vida nessa indiferença. Mas a indiferença, negar o que está acontecendo, querer fechar os olhos para o problema, não resolve o problema. E é isso que Jonas não está entendendo. E a grande ironia do texto é que enquanto nós temos os marinheiros tentando salvar aquela embarcação, jogando fora suas próprias cargas, e cada um fazendo a sua oração ao seu Deus, Jonas, que deveria ser a principal pessoa naquele barco, se movimentando para tentar salvar vidas, salvar aquelas pessoas, e está invocando o seu Deus, ele está dormindo. Então, nesse primeiro momento, eu espero que o Espírito Santo venha te despertar para algumas realidades que você anda adormecido, agindo com indiferença. E tem a ver com você. Se você não se despertar, talvez esse sono que você está vivendo tenha a ver com o barco sendo despedaçado, uma grande tragédia acontecendo, e você indiferente a tudo e todos. Essa é a noite de você se despertar no teu relacionamento. Essa é a noite de você parar de ficar dormindo e se levantar e acordar para a vida. Porque a tempestade vem e ela não passa com a nossa indiferença. Mas a nossa indiferença pode nos fazer passar por momentos terríveis na nossa história. Então, primeiro, a desobediência gera indiferença. O que mais a gente aprende? Antes,
Tem uma frase que eu acho muito interessante do Martin Luther King Jr. Ele diz assim: o que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Quando eu li essa frase do Martin Luther King, pensando sobre as indiferenças que nós temos, e ele fala sobre isso, a questão maior é que talvez a pessoa que pode resolver a situação está em silêncio, está na indiferença, que é você. E às vezes você fica esperando que o outro tenha uma atitude para resolver a situação, que o outro possa ter um posicionamento, mas você pode ser a resposta para que esse barco não afunde, para que o náufrago não aconteça. E o teu silêncio é muito perigoso. Próximo. A desobediência gera cauterização. Eu não consegui achar uma palavra melhor, fiquei pesquisando, coloquei lá sinônimo de insensibilidade, de coração duro, de coração insensível. Acho que a melhor palavra seria essa. Ou seja, apesar do erro, a pessoa parece estar bem tranquila. Ou seja, o texto diz que enquanto acontecia tudo aquilo, como que Jonas estava? Dormindo profundamente, numa tranquilidade só. É como se o coração dele, a consciência dele estivesse tão endurecida no caminho da desobediência, que não há uma sensibilidade para tudo que está acontecendo à sua volta. E tem gente que às vezes a vida está sendo destruída e ela está pacífica. Está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Mas por trás daquilo existe um mar revolto, existe uma ventania, existe uma tempestade. Então, o caminho da desobediência vai endurecendo o nosso coração, vai embrutecendo o nosso coração. A gente não consegue se conectar ao desespero das pessoas. A gente não se atenta ao que está acontecendo na nossa história. Olha essa frase. Na verdade, essa foto do John Wesley, não existia foto naquele tempo, né? Havia pinturas. Aí a inteligência artificial fez isso aí. Está parecendo mais aquele Gandalf do Senhor dos Anéis, né? Nossa, um dia talvez o John vai falar assim, pô, o que você fez comigo naquela noite, né? Mas olha essa frase do John Wesley. A consciência pode ser tão endurecida que o pecado não mais causa dor. Entenda, Jonas estava em pecado. Às vezes quando a gente fala em pecado, o que vem na mente talvez é imoralidade sexual, a pessoa matou, a pessoa roubou. Mas pecado, quando a gente pega o sentido da palavra, e no grego vai nos ajudar um pouco mais, é como se a pessoa errasse o alvo disposto na frente dela. Então, pecado é quando você tem a consciência, sabe qual a direção, sabe o que tem que ser feito, mas você se omite. Você vai na direção contrária, você dá desculpa, você faz corpo mole, você transfere a responsabilidade para outra pessoa. Diante disso, meu irmão, minha irmã, o pecado, a desobediência, vai fazendo com que o nosso coração fique tão insensível que chega uma hora que o pecado já não causa mais dor. A gente se acostuma com a situação, a gente consegue até dormir calmamente. A gente tem a capacidade de aprontar as coisas mais terríveis, tenebrosas, e chegar à noite e falar: Deus, o dia foi maravilhoso, deixa eu colocar minha cabeça aqui no travesseiro, porque eu logo pego no sono, e pega! E dorme de boa, boaça, fica ali na maciota. Quando nós nos acostumamos ao caminho da desobediência, o pecado já não dói como deveria doer. Já não acende mais aquela luzinha de alerta. Já não vem aquele chacoalhão na consciência. A gente vai endurecendo o coração, como diz Paulo aos Coríntios, e não endureçais o vosso coração como seus pais fizeram na história, na caminhada do deserto. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque se você se acostumar ao caminho da desobediência, o teu coração vai se tornar cada vez mais cauterizado, duro, embrutecido. E um coração cauterizado, duro, embrutecido, ele responde assim à vida. Gente que tem um coração cauterizado não consegue lidar com os embates, não consegue dialogar, não consegue se comunicar, não consegue viver relacionamentos. Por quê? O coração está duro, está embrutecido. Vamos continuar. A desobediência também gera uma outra questão, de acordo com o texto. Ela gera uma incoerência, age diferente do que acredita. Olha que interessante. A hora que começou tudo aquilo, nós temos os marinheiros tentando salvar a vida, tentando salvar o navio.
cada um fazendo a sua oração ao seu Deus. Aí o capitão do navio vai lá chamar Jonas e falar: você está de brincadeira? O mundo está caindo, o barco está afundando, olha a ventania, e você está aí dormindo. Acorda, desperta, faz alguma coisa, ora ao teu Deus, de repente Ele pode nos ajudar. Agora, imagine só, marinheiro que é acostumado, mar adentro, e até o capitão do navio chegar em você e falar assim: a coisa está feia, faça alguma coisa. Eu nunca tive muita experiência em navio, e não que eu seja viajado em avião, mas eu tenho mais experiência de avião do que navio. E não poucas vezes, quando vem a famosa, o agitar, turbulência, né? Vem aquela turbulência, não tem ninguém que talvez fique de boa. Naquele momento, você olha para fora, você abre a janelinha ali, né? Para ver o que está acontecendo, através do vidro, é claro, né? Você não colocar. Você olha lá, aí mexe um pouquinho mais, você vai olhar, dá uma olhadinha na asa, é como se você pudesse resolver a situação, né? E isso sempre passa no nosso coração. Mas eu aprendi uma coisa com um pastor, porque ele contou a experiência dele, que quando aconteceu aquele trágico acidente, que o avião da Chapecoense caiu, e praticamente todos vieram a óbito, acho que 2 pessoas sobreviveram, algo assim, né? 2 ou 3. E no dia, depois de 2 dias, ele estava no mesmo aeroporto para pegar um voo. E ele era acostumado com os voos. E ele disse que quando ele pegou aquele voo, pela primeira vez, ele pegou uma turbulência terrível. A turbulência de repente, era a criança chorando de um lado, era um benzinho do corpo do outro, era ele tendo a imaginação que dessa eu não passo. Ele começa a narrar: eu nunca passei por uma turbulência como essa. Era de repente abrindo aquelas maletinhas lá em cima, lá, né? Como fala? O bagageiro, né? Abrindo o bagageiro. E naquele desespero, ele fez a oração final dele. Ele disse: eu fiz uma oração dizendo: Deus, obrigado pela minha vida, se eu conseguir evitar isso aqui, está tudo bem, caso contrário, foi muito bom viver contigo, e amém. E nisso, cada um tendo a sua reação. Ele conta: um estava bebendo uísque igual louco, um estava na manguaça bebendo uísque, falou: eu vou morrer mesmo, então eu quero morrer sem sentir nada. Cada um tendo uma reação. E aí ele, no desespero dele também, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu a aeromoça. Tem aeromoço também? Não, né? Tem, né? O nome é aeromoço? Comissário de bordo é melhor, né? Aí pega todo mundo, né? Aeromoço. E ele olhou para trás e viu os comissários de bordos sentados, com um cinto bonitinho, batendo papo e rindo. E ele diz que quando ele olhou para aquilo, o coração dele bateu uma paz, porque ele falou: peraí, se esse pessoal que é acostumado a viajar daqui para lá, voar daqui para lá, está de boas, eu vou ficar tranquilo também. Aí ele dizendo que depois foi pesquisar, e olha que notícia boa, depois que eu vi isso aí, agora estou mais tranquilo ainda, que não existe uma queda de avião por causa de turbulência. Turbulência não derruba avião, sabia disso? Eu não sabia, a partir de agora, pode balançar. Mas ele olhando, ele falou assim: se os comissários de bordo estão tranquilos, eu vou ficar tranquilo também. Agora, vamos fazer uma aplicação? Imagine se os comissários de bordo chegassem e falassem: presta atenção, o negócio está feio. Põe o teu cinto aí, vai cair a máscara. E se você tem fé, reza. Se você tem fé, tira o teu terço. Se você tem fé, faz uma reza aí para qualquer um. Não importa, joga a tua mandinga, faz a tua oração, faz alguma coisa, o negócio está feio. Imagina o desespero, os marinheiros estão fazendo isso. Imagine, você olha, eles começam a jogar bagagem. Você vê a tua mala, E aí, para complicar, sai o capitão, sai o piloto, e fala: pessoal, pelo amor de Deus, ora ao teu Deus, porque não tem mais nada que ser feito. Imagina o desespero que não bateria, gente, não é verdade? Mas como que Jonas estava dentro desse contexto? Dormindo. Mas a grande ironia do texto, mas também uma revelação de uma verdade que nós temos que aprender para que a gente abaixe a nossa bolinha, não se acha a última bolachinha do pacote, é que quem deveria estar fazendo o que deveria ser feito, não estava. E de quem não se esperava, estava acontecendo. Quem deveria estar orando, clamando a Deus ali, era quem? Era Jonas. Mas Jonas está dormindo. Jonas está indiferente. E quando acordam Jonas, Jonas não ora.
Todo mundo está orando, só o Jonão lá que está quietão, de boa, sem falar nada. Aí eles jogam sorte. No próximo domingo, como é Páscoa, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas jogou sorte, de repente, mostra pra gente quem é o culpado disso aqui, Deus, seja lá qual Deus. Girou. Aí caiu em quem? Jonas. Aí eles chegam para Jonas e falam assim: escuta, quem é você? O que está acontecendo? A nossa fé nos apontou que você é o responsável por essa bagaça, porque está tremendo. Quem é o teu Deus? O que você fez? E aí o texto, deixa eu mostrar aqui para vocês, o texto nos traz uma informação que aos nossos olhos passa um pouco despercebido. Ele vai dizer, ele lhes respondeu, Jonas vai responder, sou hebreu. Sou hebreu. Oxi! Ele era quem? Um profeta. Se você olha na Bíblia, um profeta se apresenta... Não estou falando dos profetas dessa época, gente. A maioria é tudo papo furado, viu? O profeta na época se apresentava como profeta, se identificava como profeta. E quem aparentava ser um profeta dizia, eu não sou profeta, não me confunda. A gente vê isso na Bíblia. O profeta, acho que é o Ageu, Miqueias, né? Se não for esse, é um deles. Que ele chega e fala assim, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, mas Deus me tirou do meu trabalho e me fez trazer essa mensagem para vocês. Em outras palavras, Jonas deveria ter se apresentado de que maneira? Eu sou um profeta, mas não, eu sou um hebreu. Não vou gastar muito tempo nisso, mas essa expressão, eu sou um hebreu, não deveria estar ali. Quando ele fala eu sou um hebreu, ele poderia ter dito, eu sou um judeu, ou no caso dele, eu sou um israelita, da tribo do norte, mas ele fala, eu sou um hebreu. Ali, os comentaristas vão dizer, é como se ele dissesse, eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Nada. Mas ele vai dizer, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Na Bíblia, normalmente aparece o contrário, que fez a terra e o mar. E o texto é provocativo e irônico. Espera aí, você está fugindo nas águas do Deus que fez o mar? Você está ficando louco, rapaz. E a hora que ele se apresenta, a gente esperava o quê? Que ele poderia orar, que ele poderia trazer uma palavra para aquele povo. Mas nós não temos a oração de Jonas. Nós temos um Jonas que fica em silêncio. E a gente vai ver que é um Jonas que prefere morrer do que dar o braço a torcer que ele estava errado. É um Jonas que prefere ser jogado na água do que falar, eu errei, eu pequei, me perdoe. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que eu fiz. Mas agora eu estou disposto a seguir o caminho que eu deveria ter seguido. Amém? Vamos lá então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Gandalf já foi. A incoerência. Ou seja, ele conhece o Deus dos céus, o Deus do mar, o Deus todo-poderoso. Mas ele não fala com esse Deus, ele não ora esse Deus, ele não proclama esse Deus. Olha que frase interessante. Agora a gente vai pegar a frase de alguém que não é do contexto da fé cristã. E guarda uma palavrinha que um dia eu aprendi, isso aqui vai quebrar a tua religiosidade. Porque tem crente que é bocó. Essa expressão em Minas é um crente bobo, que acha que só existe verdade de Deus dentro da parede, das quatro paredes. Que acha que Deus não está agindo além das quatro paredes. Isso é chamado de graça comum. Então, há uma frase do Abraham Kuyper que diz assim, toda verdade é verdade de Deus, não importa na boca de quem. Aí nós temos Mahatma Gandhi dizendo, eu gosto do seu Cristo, mas não gosto de seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Existem várias formulações para essa fala do Gandhi. Conta a história que Gandhi, na sua juventude, era muito fascinado pelo Evangelho, pela Bíblia, pela palavra, por Jesus. E ele queria aprender. Inclusive, ele fala muito bem do Sermão da Montanha, dentro da concepção dele. E ele foi numa igreja, na sua juventude, ali no norte da África. E quando ele chega na igreja, ele vai dizer que quer entrar para participar. E aí o sacerdote vai dizer assim, escuta, nessa igreja você não pode entrar porque só entra branco. Mas tem uma outra igreja lá no fundo que aceita preto, negro. Ele disse que a partir daquele momento ele nunca mais quis pisar numa igreja cristã. Mas ainda assim ele continuou tendo as suas reflexões na palavra.
E aí ele solta uma bomba dessa: eu gosto do seu Cristo, mas não gosto de seus discípulos, dos seus cristãos, daqueles que falam que amam a Cristo. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Será que a gente não é tão diferente de Jesus? Será que a gente não fala tanto de Cristo e a gente é tão diferente de Cristo? Quando a gente percebe que tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, são vários motivos e razões que faz com que a gente se omita. Tem tanta coisa que a gente sabe, o que você não sabe está tudo bem, Deus é extremamente misericordioso, mas tem muita coisa que a gente sabe, e são coisas simples, coisas pequenas, mas a gente se negligencia, a gente passa para outro, a gente segue a vida em outra direção. Reta final para acabar a mensagem. Outra coisa, e a última: a desobediência gera impenitência. Que palavrinha bonita, né? Impenitência. Também não achei outra palavra que ficasse melhor. Eu falei, vai impenitência mesmo. Ou seja, essa impenitência é que ele fala do pecado sem arrependimento. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quem vai vivendo uma vida de desobediência, o coração vai se tornando impenitente. É um coração que não se arrepende. É um coração que até sabe que está errado. É uma pessoa que fala, não, eu errei nisso, eu errei nisso, eu errei nisso. Mas você está arrependido? Você está arrependida? Porque o arrependimento não é apenas você reconhecer o erro. O arrependimento é você ter posturas coerentes, contrárias ao erro que você cometeu. E às vezes isso acontece nas nossas DRs, quer seja com a esposa, com os filhos, com o pai ou com o amigo. A gente até fala assim, não, eu errei. Não, eu estou errado nisso. Mas qual que é a nossa postura diante do reconhecimento do que se fez? Você se propõe a voltar ao caminho? Jonas não. Jonas não confessa, Jonas não tem ali aquele momento de quebrantamento diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas. É como se Jonas contasse da desobediência dele e a vida vai seguindo. Ao invés dele falar, eu errei, eu pequei, mas eu não quero continuar nessa direção. Senhor, eu quero voltar para Nínive. Não sei como, mas eu quero interromper essa minha trajetória para Tarsis. Jonas prefere morrer do que se arrepender. E tem gente que é assim. Tem gente que é orgulhosa. Tem gente que prefere morrer na ofensa do que assumir a sua culpa, a sua parte, a sua confissão. Vai estendendo a ofensa, mas não abre o coração para dizer, eu errei, eu reconheço, e muito mais que isso, eu quero me dispor a consertar, a ter um novo posicionamento. Amém? Internet é uma beleza, mas se a gente não souber usar bem, ela dá na nossa cabeça. Podia rimar, né? Beleza, mas na cabeça. E eu queria que agora a gente tivesse aquele momento abençoador que a gente tem. Você vai evangelizar. Você vai tirar uma fotinha dessa tela e compartilhe nas suas redes sociais. E nós vamos orar para que pessoas tenham acesso, para que pessoas vejam. Uma observação. É muito legal quando você, de repente, faz um story rapidinho e posta nas suas redes sociais. Isso faz com que pessoas até vejam e manifestem o interesse. Mas o momento do culto é aquele momento que você está na presença de Deus. As câmeras, elas têm que ser as mais discretas possíveis, partindo de nós. Nós temos como filosofia, conversando com o pessoal das mídias, de não invadir a tua privacidade colocando uma câmera no teu focinho. Porque isso gera também um condicionamento de performance. Aí a pessoa vê que a câmera está vindo. Né? Isso gera condicionamento de performance. Aí a pessoa que é mais de boa fala assim, opa, para eu ser aceito eu tenho que fazer uma caretinha. Aí começa as caretinhas. E nada contra a careta, é muito legal, faz a tua careta na hora do louvor, não tem problema. Mas quando se faz isso, por causa do marketing, do performance, não é legal. Então agora vai ser muito legal se você mirar e clac, dá uma clicada, coloca no status do teu WhatsApp, no history do teu Instagram, no Facebook. Vamos lá. O que você está dizendo? Pare de ficar dormindo. Talvez tenha amigos, amigas, parentes, gente que olha lá suas redes sociais, que ficam lá espionando a tua vida, gente que te segue, mas não está nem para você, gente que te segue só para ver você quebrar a cara mais cedo ou mais tarde, mas tem gente lá. Pare de ficar dormindo enquanto a sua vida está em perigo. O Senhor ouve a sua oração e muda tudo. Faça parte da solução e não seja
o problema. Jonas não está fazendo parte da solução, mas Jonas é o responsável por todo aquele problema. Então, para de ficar dormindo, Jonas, enquanto a tua vida está em perigo. Senhor amado, nesse momento em que os meus irmãos e irmãs estão compartilhando essa frase, essa fala, nós oramos pedindo que o teu Espírito Santo esteja tocando em corações que se encontram em perigos e o barco da vida está quase se despedaçando. E essa pessoa não desperta, não se atenta. Nós oramos pedindo que ela seja despertada à oração, para que tudo mude, para que ela deixe de fazer parte do problema e se encontre na solução. Em nome de Jesus, amém, amém.